Boa noite. Um crime sem resposta. Assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam 6 anos com poucos suspeitos presos, nenhum condenado e nenhuma resposta para a pergunta mais importante. Quem mandou matar Marielle Franco? E você vai ver também. Pé de meia. Ministro da Educação lança no Ceará programa para reduzir evasão escolar. Alunos vão receber bolsa mensal e anual para garantir os estudos. Uma agência da Caixa em todos os cantos do país. Acordo com os Correios vai levar o banco para cada uma das quase 5.600 cidades brasileiras. Uma pessoa morreu e 9 ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado de combustíveis em Belo Horizonte. Uma câmera registrou a carreta às 2h17 da manhã, passando pela marginal da rodovia. Logo depois aparece um clarão. O combustível se espalha e o fogo se alastra rapidamente. Essas imagens impressionantes foram registradas por um morador. O combustível desceu por aqui, foi pegando tudo, incendiou várias residências. A carga com 20 mil litros de álcool, gasolina e diesel se espalhou pela rua e atingiu várias casas. Ô, gente, pegaram fogo na minha casa. Pegaram fogo na minha casa, gente. Olha aqui. Os carros que estavam estacionados nas garagens ficaram destruídos. O Emerson acordou assustado com a casa cercada pelas chamas. Eu estava dormindo, minha esposa também, meus 2 meninos. Aí minha esposa me acordou e falou, amor, estourou alguma coisa, acho que um botijão estourou. E ela sentiu o fogo, ela falou, tá pegando fogo. Só que eu abri a porta, eu só vi a enxurrada de fogo descendo lá para baixo, entendeu? E o pessoal pedindo socorro, criança gritando, os meninos pedindo ajuda. Algumas pessoas foram retiradas pelo telhado. Os vizinhos precisaram usar uma marreta para quebrar a grade da janela e resgatar o morador. Tentando resgatar o pessoal, gente. Olha. Nossas janelas todas têm grade, não tinha para onde ir. Uma delas apenas tinha um basculante, eu quebrei, né? Eu dei um soco lá até quebrar o vidro. Eu achei que eu ia perder meu pai, minha mãe e o meu filho mais novo. Essa mulher pulou a janela e caiu no meio do fogo. Ela teve queimaduras nas pernas e braços e foi socorrida por vizinhos. Ao todo, 9 pessoas foram trazidas aqui para o hospital com ferimentos e intoxicação por inalarem muita fumaça. Entre elas, 2 crianças. Uma das vítimas teve mais de 40% do corpo queimado. Os bombeiros passaram a madrugada apagando as chamas. Foi preciso fazer o resfriamento do caminhão para evitar uma possível explosão. O motorista Gildésio Oliveira, de 54 anos, morreu no local. 4 casas que ficaram completamente destruídas foram interditadas pela Defesa Civil. A polícia investiga o que teria causado o acidente. Foi enorme, você vê que passou o poste, então o calor é intenso e a fumaça demais. Uma pessoa morreu em um acidente de avião de pequeno porte em uma fazenda de São Sebastião do Passé, na Bahia. A vítima era o piloto da aeronave, o único a bordo. O avião saiu de Caruaru, em Pernambuco, e tinha como destino Guanambi, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu no mesmo dia e na mesma cidade em que um avião com mais de 5 milhões de reais caiu 17 anos atrás. 4 pessoas morreram naquela ocasião. Ainda é grave o estado de saúde do homem baleado durante o sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. Repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Por favor, nos conte como está Bruno, se houve algum progresso. Sabemos que é um estado grave, crítico, né, com as balas alojadas ali perto, uma delas acho que perto do coração. Por favor, nos traga as informações. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O boletim divulgado pelo hospital informa que o Bruno Lima da Costa passa por minuciosas avaliações do quadro clínico e permanece internado em estado grave. Ele foi transferido ontem à noite do Instituto Nacional de Cardiologia para essa unidade privada que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro. A equipe médica do hospital onde ele estava avaliou que a cirurgia para a retirada dessa bala, que ficou alojada perto do coração, não será necessária.
Hoje, o sequestrador do ônibus, o Paulo Sérgio de Lima, passou por uma audiência de custódia. O juiz Pedro Ivo Martins Cardoso de Hipólito converteu a prisão em flagrante em preventiva. Ele argumentou que o Paulo Sérgio tinha anotações criminais pela prática de crimes graves e ressaltou também que no início da audiência o sequestrador estava muito exaltado e até mesmo agressivo com os policiais penais que o conduziam. Mas o magistrado aceitou, atendeu um pedido feito pela defesa do Paulo Sérgio para que ele seja transferido para um presídio neutro, ou seja, sem presos de uma facção criminosa específica. Esse pedido partiu da defesa por medo de represálias. A polícia continua as investigações, está ouvindo as testemunhas. Hoje um dos feridos prestou depoimento e amanhã funcionários da rodoviária e policiais que atuaram nessa ocorrência também devem ser ouvidos. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. As buscas pelos fugitivos que escaparam da penitenciária de segurança máxima de Mossoró completam um mês hoje. A Força Tarefa acredita que a dupla ainda esteja nas proximidades do presídio. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, cães farejadores rastrearam a presença da dupla na última terça-feira e as buscas vão continuar entre as cidades de Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte. O trabalho envolve cerca de 600 homens, incluindo a Força Nacional, equipes de elite da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e policiais militares. Os detentos fugiram da penitenciária de segurança máxima no dia 14 de fevereiro, na primeira fuga da história do Sistema Prisional Federal, criado em 2006. 7 suspeitos de ter algum envolvimento com o caso foram presos. Os fugitivos são integrantes do Comando Vermelho e a polícia acredita que eles têm recebido ajuda da facção. A Polícia Federal divulgou simulações com possíveis aparências e disfarces para ajudar a população a reconhecer a dupla. O Ministério da Justiça oferece R$30 mil como recompensa por informações que levem à recaptura dos fugitivos. Um homem foi preso depois de matar um motociclista durante uma briga de trânsito na manhã de hoje, em São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança do bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da capital paulista. O motorista estaciona, desce do carro e vai em direção ao motociclista, que é violentamente atacado. Com uma chave de fenda, o homem golpeia a vítima várias vezes. Segundo a polícia técnico-científica, ele sofreu pelo menos 4 perfurações. A população tenta separar a briga. Anderson Alves de Lima Pinheiro, de 37 anos, se levanta, mas pouco tempo depois cai enquanto recebe ajuda. O agressor volta para o carro e foge. O desentendimento começou na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, o motorista do carro teria fechado o motociclista, que estava acompanhado da sua mulher. Durante o incidente, ela acabou caindo e foi socorrida por guardas municipais. Insatisfeito com o acidente, o motociclista seguiu o motorista até esta rua, onde foi atacado e morreu. Na hora que ele tirou o capacete, o cara do carro já saiu com a chave de fenda e já atacou ele. Nem deu tempo de falar nada. O cara saiu, perguntou e atacou o motorista lá. O cara ainda conseguiu andar um pouquinho, aí ficou tonto. Aí na hora que viu que estava sangrando, já começou a cair no chão e não aguentou. Segundo a polícia militar, Anderson chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O assassino foi preso durante a tarde em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, e levado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa da capital. Imagine você esperando a entrega de uma televisão nova que você comprou. Olha só essa história. No Rio de Janeiro, um entregador arremessou uma televisão por cima do muro de uma casa. As imagens foram registradas por uma câmera de segurança. Sem nenhum cuidado ou preocupação com o produto, o entregador estica os braços e joga a televisão novinha por cima do portão. O aparelho chega a quicar no chão. O comprador, Rafael Baes, brincou com a situação. Estava dando 11 dias para chegar. Para minha surpresa, chegou muito rápido. Olha só como é que chegou a televisão. Pelo menos a história teve um final feliz. Rafael vai receber uma TV nova da loja. Já a transportadora diz que está tomando as providências necessárias. TV nova, espero que de um novo entregador, né? Amanhã é o Dia do Consumidor e muitas empresas vão aproveitar a data para oferecer produtos e preços atrativos. Mas é bom ficar atento sempre, ter muito cuidado, por favor, para não cair em nenhum golpe.
Mairane é dentista e decidiu fazer a limpeza do ar-condicionado do consultório depois que recebeu uma ligação de um suposto técnico especializado. O responsável pelo serviço disse que era necessário comprar novas peças e ela pagou R$ 700 antecipadamente. Não voltou. Liguei várias vezes, ele falava, tô chegando, tô passando aqui no supermercado, tô só almoçando. As investigações policiais apontaram que o suspeito já tinha sido preso por aplicar golpes. Tem 80 boletins de ocorrência no nome dele relacionado a ar-condicionado, 20 processos. Na rede social dele tá cheio de gente comentando, me deu golpe, comprou meu ar-condicionado, não pagou, deu cheque sem fundo, veio da manutenção e quebrou, sumiu. Só neste ano, mais de 2 milhões de consumidores e empresas foram vítimas de tentativas de golpe no Brasil. De acordo com a Serasa, uma ocorrência é registrada a cada 3 segundos. Bancos e cartões são os mais usados pelos criminosos para enganar as pessoas. É por telefone, é pelo celular, é pelas redes sociais. Então a atenção do consumidor é essa, é não responder a perguntas por essas redes sociais, não clicar nos links, conversar você diretamente com o seu banco, diretamente com seu cartão de crédito. Uma das fraudes mais recentes é o golpe do cashback. O consumidor é orientado a pagar uma taxa para liberar o benefício do cartão de crédito. Os golpistas recebem o dinheiro depositado e ainda ficam com os dados pessoais e o número do cartão da vítima. A ousadia é tanta que os criminosos estão usando o nome do Procon para dar credibilidade à farsa. Dizendo que ali os cashbacks não estão sendo feitos pelo cartão de crédito e que o Procon estaria obrigando as empresas a devolver. Nós estamos tratando de novo com fraudadores, com criminosos. Os Procons de todo o país alertam também para as armadilhas do Dia do Consumidor, comemorado nesta sexta-feira. Para evitar dor de cabeça na hora de aproveitar as ofertas na internet, a orientação é comprar apenas nas plataformas oficiais das lojas. Links que aparecem nas redes sociais são a porta de entrada para os golpes. Esse link abre a página de um fornecedor que é um fornecedor falso e ali vai haver a transação, a compra do produto e o consumidor vai mandar seu dinheiro, coloca seus dados e o produto não vem. Os Procons não conseguem resolver porque não sabem quem vão notificar, então nesse caso, sem dúvida, a prevenção é o melhor remédio. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no Rio de Janeiro completam 6 anos hoje. E até agora ainda não há resposta sobre quem mandou matar a vereadora do PSOL. Foram 4 tiros certeiros. Mônica perdeu a companheira e viu o nome Marielle Franco ecoar pelo mundo. Passados 6 anos sem a elucidação dos assassinatos de Marielle e Anderson. É tempo demais para um assassinato que abalou a democracia do nosso país. Tempo demais para a sociedade ter como uma sinalização que é possível ter um grupo político que assassina como forma de fazer política, e continua na impunidade até hoje, 6 anos depois. Mas acho que o sentimento principal mesmo é o de tristeza, É não poder lidar com a ausência da Marielle num aspecto de rememorar as lembranças e guardar uma saudade que é mais bonita, pela necessidade de reviver essa tristeza diariamente para poder lutar por justiça, cobrar justiça. Vereadora do PSOL, Marielle foi executada no dia 14 de março de 2018, dentro do carro dela, no centro do Rio de Janeiro. A parlamentar havia acabado de sair de um evento na mesma região. Estava com o motorista Anderson Gomes, que também morreu, e a assessora Fernanda Chaves, única sobrevivente do ataque. Um ano após o crime, o Ministério Público do Rio, junto com a Polícia Civil, prendeu o sargento reformado Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos, e o ex-PM Elcio de Queiroz, que dirigiu o carro usado na execução. Os dois estão em um presídio de segurança máxima e vão a júri popular. Em fevereiro do ano passado, a pedido do presidente Lula, o Ministério da Justiça instaurou um inquérito determinando uma investigação também na Polícia Federal para ampliar a apuração dos homicídios. 5 meses depois, foi preso o sargento do Corpo de Bombeiros Maxwell Simões, o Suel, apontado na delação de Elcio de Queiroz como a pessoa que monitorou os passos da vereadora.
No mês passado, foi preso Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha. O dono de um ferro velho é suspeito de ajudar os executores a se desfazerem do carro usado no crime. Amigo da Marielle e um dos responsáveis por levar a ativista à política, Marcelo Freixo não tem dúvidas sobre a motivação do crime. É um crime de natureza política. É um crime que a gente sabe que envolve polícia e envolve política. A política manda matar e a polícia executa, né, através de grupos criminosos que estão dentro do poder. Então, esta relação, essa natureza política que envolve crime, polícia e política, está evidentemente identificado ao crime da Marielle. Um caso marcado por tentativas de obstrução do trabalho da Justiça e sucessivas trocas de comando do inquérito. 5 delegados estiveram à frente das investigações. A Polícia Federal espera solucionar o crime nos próximos meses. De acordo com o Ministério da Justiça, quando a delação de Rony Lessa for homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, haverá novos mandados de prisão. Hoje, a Anistia Internacional divulgou um documento apresentando erros que atrapalham a elucidação do crime. Entre eles, as denúncias de interferências para levar as investigações a erros e as constantes trocas de autoridades responsáveis pela solução do caso. Também listou medidas para que crimes como esse não se repitam, como o controle de armas e munições e acompanhamento de especialistas internacionais para investigações independentes. Não tenho dúvida alguma que a Polícia Federal vai chegar a essa autoria. O que a gente vai precisar saber também é quem não deixou investigar ao longo desse tempo. Então quem matou, quem mandou matar, quem matou a gente já descobriu, quem mandou matar não, qual a razão política e quem não deixou a gente descobrir isso antes. Quais foram as forças políticas que tinham interesse de que esse caso não fosse resolvido. 6 anos depois e a luta por justiça continua. O assassinato brutal não calou a voz da vereadora. Pelo contrário, multiplicou as lutas de Marielle, que se tornou um símbolo de resistência na sociedade. Eu acho que no assassinato da Marielle, o que houve também numa tentativa política era causar medo, causar pânico, né? E que todo esse avanço que vinha acontecendo fosse freado com o assassinato da Marielle. Mas a resposta da sociedade, na verdade, foi o contrário. A gente teve mais mulheres negras se colocando à disposição da política. A gente teve a sociedade transformando a Marielle num símbolo de representatividade, de resistência. Isso foi uma construção coletiva, né, socialmente. A falta que a irmã faz, Aniele Franco tenta suprir dando sequência ao legado deixado por Marielle, como o direito das mulheres, das pessoas negras, LGBTQIA+, e das periferias. A Mari, ela é sim semente e a gente também entende, né, esse símbolo que ela se tornou e a gente vai seguir cultivando porque, como muito bem diz, né, as ideias da Marielle, as ideias que a gente defende, que a gente semeia, que a gente propaga, são a prova de bala, é por isso que a gente resiste. A filha da vereadora, hoje com 25 anos, é cofundadora do Instituto Marielle Franco, a voz de Marielle, a quem teve menos oportunidades. Que nenhuma outra mulher negra seja silenciada da forma que minha mãe foi. A gente luta para que as mulheres negras, principalmente, ocupem todo lugar de poder, que elas ocupem o lugar que elas queiram estar. Uma luta incansável na cobrança pela elucidação dos fatos. E as perguntas seguem sem resposta. Quem mandou matar Marielle e por quê? Reviver essa dor acaba sendo uma tarefa importante, né? E um compromisso também com a memória dela, enquanto a gente não tem respostas para a finalização desse inquérito em si. 6 anos buscando respostas e justiça. Mas para os familiares e as pessoas mais próximas a Marielle e Anderson, também são 6 anos de saudade. Hoje, atos lembraram a luta da vereadora. Em frente à Câmara do Rio de Janeiro, onde Marielle cumpriu apenas 1 ano e 3 meses do mandato como vereadora, o ato pedia por justiça. Marielle! Justiça! Em meio ao protesto, saudade e abraços. Na Igreja Nossa Senhora do Parto, no centro da cidade, familiares e amigos de Marielle Franco e Anderson Gomes buscavam conforto e mais pedidos por justiça. Depois, o grupo seguiu para o local onde fica a estátua que homenageia a vereadora.
A irmã dela, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, pediu para que a população não normalize a criminalidade. A gente não pode normalizar, naturalizar nesse país, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, as fotos que estão aqui, muito menos nenhum crime. A gente precisa de muitas respostas, a gente precisa de muitas mudanças. Não só quem mandou matar Marielle Anderson, mas são muitas outras respostas. A gente tem que se indignar muito mais do que só no dia 14 de março, só a cada 14 de cada mês. A gente tem que se indignar muito mais e todo dia. Com faixas, cartazes e girassóis, uma marcha seguiu pelas ruas, reunindo movimentos sociais e mães de vítimas da violência. Marielle Anderson! Justiça! Marielle Anderson! Justiça! Em São Paulo, ativistas e representantes de movimentos sociais clamaram por justiça em frente ao Escadão Marielle Franco, na zona oeste da cidade. Cartazes e faixas reforçaram o legado de Marielle. A gente pede que a investigação, que o julgamento, que quem mandou matar Marielle Franco seja punido pela justiça brasileira pelo crime que cometeu. Isso a gente faz pela família da Marielle, pela família do Anderson Gomes, mas também pela democracia brasileira. Quem mandou matar Marielle? Essa é a grande pergunta, né? E o legado que Marielle deixa é um legado de lutas, de muito enfrentamento e um retrato desse país que é tão perverso, que é tão violento contra as minorias, né, que somos nós, mulheres negras. 6 anos de espera por justiça. 6 anos em que a voz da mulher preta de origem humilde foi silenciada à bala. Isso acontece todos os dias com os pobres desse país, mas Marielle contrariou o destino traçado desde o berço aos miseráveis e elegeu-se vereadora. Entrou na política para lutar pelas pretas e pretos da favela como ela. Travou embates contra interesses da milícia criminosa que exerce enorme influência no Rio de Janeiro. Foi morta pelo crime organizado, um crime político. Mas até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle Anderson. A quem interessa que essa pergunta continue sem resposta? Esclarecer esse assassinato não é uma bandeira da esquerda. É de cada brasileiro e brasileira que preza pela democracia. É de cada mulher que tem dentro de si um pouco da Marielle, do inconformismo, do espírito de luta, da dignidade. É de toda a sociedade brasileira que não aceita viver nesse clima de insegurança e impunidade. É do Estado brasileiro que tem o dever de romper com o ciclo da violência e de não se deixar dominar por outro Estado, o paralelo, que se infiltra onde a política falha. Marielle não acabou, como gritou enfurecido na Câmara o deputado bolsonarista Éder Mauro. Marielle vive, multiplicou-se, virou símbolo de luta por igualdade. Isso a bala não mata. Conhecido pelo bom desempenho na educação, o estado do Ceará aderiu hoje ao Programa Nacional Pé de Meia. Mais de 185 mil estudantes do ensino médio da rede pública serão beneficiados. De acordo com o Ministério da Educação, atualmente 480 mil estudantes abandonam os estudos a cada ano. Pensado como um incentivo para a permanência dos estudantes nas escolas, o programa Pé de Meia é uma poupança destinada aos alunos matriculados no ensino médio. A primeira parcela vai ser paga no fim deste mês. E esse jovem vai receber durante 10 meses do ano um auxílio de R$200. Ao final do ano, passando de ano, mais R$1.000 na conta dele, numa poupança. Isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. E no terceiro ano ele vai ter mais R$200 para a prova do Enem. Serão beneficiados estudantes de 14 a 24 anos, além dos alunos de 19 a 24 anos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O programa vale para os novatos e para quem já está estudando. É o caso da Simária. No segundo ano, ela já está de olho no futuro. Eu quero guardar ela e usar em algo necessário da minha vida, uma coisa importante. Não sair gastando, eu quero guardar para mim mesmo, porque eu quero muito fazer faculdade de psicologia. Para esse programa, o Ministério da Educação vai destinar pouco mais de 7 bilhões de reais ao ano para cerca de 2.500.000 alunos em todo o Brasil. Aos estudantes do Ceará serão designados cerca de 550 milhões de reais.
Para se beneficiar com esse recurso, o jovem precisa fazer parte de outro programa, o Bolsa Família. No caso do Ceará, quase que 60% dos alunos e alunas da rede pública estadual integram o cadastro do Bolsa Família. Portanto, um número significativo de jovens vão poder receber os R$200, vão ter o estímulo de R$1.000 ao final do ano, passando de ano, vão ter o estímulo para o Enem, que já era uma política nossa, de fazer o esforço para que todos os nossos alunos participem do Enem. Também é preciso ter frequência mínima escolar de 80%. A bonificação de R$1.000 só vai poder ser sacada ao final de cada ano concluído e após a participação no sistema de avaliação de educação básica. O incentivo de R$200 para o Enem somente vai ser disponibilizado para os alunos do último ano que se inscreverem na prova. A gente sabe que muito estudante sai da escola por causa de falta de incentivo e também por ter que dar prioridade a trabalhar e etc. E esse dinheiro justamente ajuda o estudante a se manter dentro do colégio, né? O dinheiro vai para uma conta da Caixa Econômica Federal que o estudante poderá criar no próprio nome, através do aplicativo do banco. Esperando vocês nas caixas com a abertura da conta e mês a mês nós podemos nos encontrar novamente. A Caixa Econômica Federal e os Correios assinaram um protocolo para compartilhar as estruturas dos dois órgãos. Com o acordo, postos de atendimento da Caixa serão criados nas agências dos Correios. E as pessoas também vão poder deixar encomendas em algumas lotéricas da Caixa. A parceria inédita tem o objetivo de facilitar o atendimento tanto na Caixa quanto nos Correios, além de oferecer os serviços em locais mais remotos, onde há carência de agências de uma das duas instituições. A Caixa Econômica Federal tem pouco mais de 4.200 pontos de atendimento espalhados pelo país. Como existem 5.570 municípios, nem todos têm uma agência do banco. Em contrapartida, cada cidade brasileira tem uma agência dos Correios. Com a parceria, a expectativa é que os serviços da Caixa estejam disponíveis em todo o Brasil. Constitucionalmente, o Correio ele tem a obrigação de estar em todos os municípios do Brasil e essa parceria permitirá também que a Caixa ela leve seus serviços por orientação do governo federal a todos os locais do Brasil com essa sinergia do ambiente físico e logístico com os Correios. Os serviços de loteria da Caixa estarão estendidos em todo o território nacional com essa parceria. Nós aproveitamos, dentro de mais 60, 70 dias, nós estamos lançando e trazendo de volta a chamada loteria instantânea e os Correios vão distribuir essa loteria, abertura de contas, é um elenco enorme de serviços bancários. Já as lotéricas, que são de responsabilidade da Caixa, vão oferecer à população o serviço de postagem e retirada de encomendas, por meio do chamado ponto de coleta, serviço que era feito nos Correios. Então as pessoas vão poder ir à lotérica e lá também deixar a mercadoria, a encomenda que eles querem enviar, terá uma espécie de posto avançado dos Correios também dentro das lotéricas. Então é uma parceria recíproca, benefícios recíprocos para ambas as empresas. A primeira unidade dos Correios a ter o serviço da Caixa é em Peixe-Boi, no Pará. Os clientes do banco já podem desbloquear e atualizar cadastros do Caixa Tem, além de desbloquear senhas e sacar benefícios sociais. Procedimentos que antes só podiam ser feitos em municípios vizinhos. É uma parceria fundamental para que nós possamos estender os serviços das políticas públicas do governo federal aos vários locais do Brasil, aqueles lugares de difícil acesso, de menor possibilidade de deslocamento das pessoas, aonde a população mais sofrida do país, ela tem um custo adicional de deslocamento. Então nós vamos evitar esse custo acontecer. Essa parceria é fundamental na distribuição dos serviços públicos, de todos os nossos programas, os programas de governo pela Caixa Econômica. O presidente Lula se reuniu com ministros para discutir alternativas para reduzir o preço dos alimentos. O grupo de alimentação e bebidas ajudou a elevar o IPCA, o índice oficial da inflação, no mês passado. Os ministros atribuíram a alta a questões climáticas, mas esperam queda nos preços até abril. Todo mundo assistiu o excesso, a alta temperatura no centro-oeste, as chuvas ocorridas no sul do Brasil, enfim, foi um aumento sazonal
que a tendência agora é diminuir. De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o preço do arroz já começou a baixar no Rio Grande do Sul, estado responsável por 85% da produção nacional. O preço da saca caiu de R$ 120 para R$ 100. Essa redução deve começar a ser sentida pelo consumidor no mês que vem. A gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50% e 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda um pouco mais, que é a tendência natural, mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor. Os ministros prometeram adotar medidas para baratear os preços, entre elas, diversificar a produção de alimentos perto dos centros consumidores. O arroz, o feijão, o pão, o macarrão, tudo que vem do trigo, que vem da mandioca, tudo isso precisa de estímulo. E nós estamos, então, preparando um arcabouço de medidas para o novo Plano Safra, para que nós possamos aumentar a produção e ter os alimentos de qualidade mais baratos para a população brasileira. O presidente Lula se reuniu com representantes do setor automotivo e de combustíveis. O encontro discutiu a produção de veículos híbridos flex e do carro bioelétrico, que combina o uso do etanol com eletrificação. O presidente comemorou os investimentos do setor no país e afirmou que já foram anunciados mais de 117 bilhões de reais pelas montadoras até 2028. Também destacou o potencial da transição energética do Brasil. Além de Lula, estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, presidentes de montadoras e especialistas em bioenergia. O chanceler Mauro Vieira falou na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele defendeu as falas do presidente Lula, condenando os ataques de Israel na faixa de Gaza. Na fala inicial, o ministro das Relações Exteriores explicou as críticas feitas pelo presidente Lula sobre as ações de Israel. É nesse contexto de profunda indignação que se inserem declarações do presidente Lula. São palavras que expressam a sinceridade de quem busca preservar e valorizar o valor supremo que é a vida humana. Mauro Vieira reforçou que Israel viola o direito humanitário internacional ao não permitir a entrada de 15 mil toneladas de suprimentos e alimentos na região. Sem sombra de dúvida, o bloqueio à ajuda humanitária no contexto atual de fome e falta de insumos médicos em Gaza consiste em uma violação do direito internacional. O que podemos fazer e continuaremos a fazer na nossa linha atual é denunciar a decisão unilateral israelense de bloquear recorrentemente a entrada de ajuda humanitária e seguir trabalhando com os países vizinhos e os organismos internacionais em favor da abertura de corredores humanitários. O chanceler brasileiro informou que vai no domingo ao Oriente Médio. Ele deve ir a Ramala, a capital da Palestina ocupada na Cisjordânia, além de visitar a Jordânia, o Líbano e a Arábia Saudita. Vieira também falou sobre as eleições na Venezuela marcadas para 28 de julho. Para ele, não cabe ao Brasil interferir no pleito. O atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vai concorrer à reeleição e o Supremo Tribunal de Justiça, alinhado a Maduro, vetou uma eventual candidatura de Maria Corina Machado, a principal opositora. Eu creio que não podemos fazer outra coisa a não ser o diálogo. Nós temos dialogado intensamente, não é de agora. Quase metade das mulheres brasileiras afirma que já sofreu violência doméstica no Brasil, segundo pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Maria, esse número é simplesmente assustador. Quer dizer, metade das mulheres foi vítima de violência no Brasil. Assustador, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Segundo os dados do Mapa Nacional da Violência de Gênero, 30% das entrevistadas disseram que já sofreram violência doméstica e familiar no Brasil. 18% só se identificaram como vítimas depois que elas foram apresentadas a situações que são descritas como de violência. Ou seja, elas nem sabiam que eram vítimas. Portanto, 48% das mulheres brasileiras dizem já ter sofrido violência doméstica.
Essa pesquisa é uma parceria entre o Observatório da Mulher contra a Violência, o Instituto Avon, o Data Senado e a organização Gênero e Número. E esse levantamento ele foi divulgado hoje pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU em um evento que está acontecendo essa semana em Nova York. A pesquisa foi feita por telefone e entrevistou mais de 21 mil mulheres brasileiras. E os pesquisadores também perguntaram o nível de conhecimento acerca da Lei Maria da Penha dessas mulheres. E apenas 20% disseram que são bem informadas sobre a legislação. Além disso, 3 a cada 10 entrevistadas disseram que já pediram uma medida protetiva. Mas esse número é maior no Rio Grande do Sul e chega a 41%. Eu volto com vocês no estúdio. É lamentável. Obrigado, viu, Maria? 5 acusados de matar Gegê do Mangue e Paca, que eram chefes do PCC, serão levados a júri popular. Os assassinatos aconteceram em 2018 em Fortaleza. A data do júri ainda não foi definida. Os envolvidos respondem por duplo homicídio qualificado, por integrar organização criminosa e falsificação. A Justiça Federal em Brasília negou o pedido da Advocacia Geral da União para que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, devolvesse o dinheiro que recebeu como salário enquanto ficou preso no ano passado. O ex-ministro, que é funcionário de carreira da Polícia Federal, ficou em prisão preventiva entre os meses de janeiro e maio de 2023 por suspeitas de ter sido conivente com os atos golpistas do 8 de janeiro. No período em que esteve preso, Torres recebeu R$ 87.600 de salário. O juiz federal, Gabriel Zago, afirmou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a suspensão da remuneração viola a presunção de inocência. E hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar entrevista Priscila Cruz, presidente executiva da ONG Todos pela Educação. Na entrevista, Priscila falou sobre o pacote de educação para a primeira infância, que será lançado pelo presidente Lula. O presidente Lula que pediu algumas coisas para a gente. Ele pediu, primeiro, tem que ser uma política pró-equidade. Tem que olhar mais para a criança mais pobre. Então, a gente tem que investir mais nessa criança mais pobre. Ele pediu para que fosse uma política já de governo digital. Tem que ter essa pegada de governo digital para poder ganhar eficiência, para poder chegar rápido, para poder integrar e tudo mais. Uma política interfederativa tem que ter a participação de estados e municípios. Então, a gente levou a sério essa tarefa e a gente está propondo 3 caminhos que a gente já apresentou no pleno do Conselhão e a gente deve ter uma reunião aqui nas próximas semanas com o próprio presidente Lula para poder acertar essa proposta. Mas ouvindo os ministérios, a gente fez na semana passada um workshop com 23 ministérios, com a participação de 23 ministérios para já pensar nessa integração das políticas, aprovando com o presidente Lula agora nas próximas semanas, é trabalhar muito fortemente nessa governança interna do governo. O nosso desejo é que dá para a gente lançar essa política ainda nesse ano, no segundo semestre. Eu acho que essa pode ser uma grande marca do governo federal de política social que une várias políticas sociais, porque é saúde, educação, assistência social, alimentação, é muita coisa junta, entregando para as crianças que são as que mais precisam e para as mães. Lula, né? Move o Lula. Tem uma diferença para o Bolsonaro enorme aí, como trata a educação. Emociona o presidente Lula. A presidente executiva do Todos pela Educação defende a retirada do celular dos alunos em sala de aula. Hoje, infelizmente, eu sou favorável a proibir o uso de celular na escola hoje, tá? Porque a gente ainda não tem um sistema que dê conta de articular o uso do celular que tem um bom com o uso, aprendizado. né? Que tem um bom uso. A gente já não tem. Talvez a gente chegue lá, tá? Sim. Mas o celular distrai demais. Esses alunos estão viciados em conteúdos de curtíssima duração, então a concentração desses alunos está muito prejudicada. Priscila Cruz enfatizou também a importância da reforma do ensino médio. O ensino médio tem uma série de problemas, mas mesmo assim os alunos querem um ensino médio diversificado, um ensino médio em que ele possa aprofundar nas áreas para testar até, olha, será que eu quero seguir a carreira no ensino superior, na área de humanas? Será que eu quero fazer um curso profissionalizante? Será que eu sou uma pessoa mais de exatas, uma pessoa mais de biológicas? Ou eu quero empreender, eu quero então ter algumas disciplinas mais de empreendedorismo, de educação financeira, enfim. Então, o ensino médio que propicia isso para o aluno é aquilo que o aluno quer.
A gente não pode confundir isso com a implementação atual. Então, a pesquisa mostra claramente que 65% dos alunos querem esse ensino médio mais antenado com a vida. Ou seja, não tem volta naquela grade única, aquele currículo único. Não quer mais isso, ele quer flexibilidade, ele quer poder cursar o ensino médio mais dinâmico. Quanto mais ele conhece a proposta, maior é a aprovação. Então, chega a 79% dos alunos que conhecem bem a reforma. Agora, isso não significa que o aluno está satisfeito com essa implementação. Tem realmente uma série de questões que precisam ser corrigidas e agora está no Congresso Nacional. De fato, a lei que foi aprovada durante o governo Temer tem uma questão muito complicada e que o próprio Todos para a Educação já se posicionou há muito tempo, isso na época da transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, que a gente participou desse processo de transição, a gente já apontava isso. Não pode ter, Kennedy, um teto para a formação geral básica. Hoje, o que está sendo implementado no país, o que está em vigor, é um teto de 1.800 horas para a formação geral básica. O que a gente já propunha e que é o texto que tanto o MEC defende, mas também o próprio deputado Mendonça já colocou, que é tirar o teto e colocar um piso, é substituir o teto por um piso. Então, você muda o teto de 1.800 horas para um piso de, aí no caso do MEC defendendo 2.400 horas como piso e o Mendonça Filho 2.100 horas de piso. A gente precisa tirar um pouco esse cacuete que a gente tem no Brasil de querer impor para o Brasil inteiro, daqui do Alto de Brasília, regras para todos os estados e municípios, sendo que a gente tem um país extremamente diverso, com maturidades diversas de implementação, de resultado, qualidade de ensino, nível socioeconômico, vocações, etc. E uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje apontou que 87% dos paulistanos querem ser vacinados contra a dengue. 13% não desejam receber o imunizante. A pesquisa também avaliou que o medo é o principal motivo entre a população mais velha, com baixa renda e menos escolaridade. O Brasil já registrou mais de 1.650.000 casos de dengue este ano, com 491 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Outras 889 mortes estão sendo investigadas. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O encaminhamento foi feito depois que a polícia identificou o possível envolvimento de uma pessoa com foro privilegiado. O cargo dessa pessoa não foi divulgado. Segundo a Constituição, o presidente da República, vice-presidente, ministros, senadores, deputados federais, integrantes de tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores só podem ser investigados com autorização do STF. A investigação do caso Marielle corre em segredo de justiça. No Rio Grande do Sul, a sensação térmica nesta quinta-feira, passou dos 37 graus. Isso deve servir como alerta para os próximos dias. Faltando 6 dias para o outono, o calorão não deu trégua. Para quem se exercita ao ar livre, o protetor solar e muita hidratação eram obrigatórios na luta contra o sol. Eu tento correr na sombra aqui, tento correr embaixo das árvores aqui para melhorar um pouco, mas ainda assim tá difícil. Especialistas indicam que a próxima estação deve ser marcada pelo fenômeno Laninha, que tem como característica principal poucas chuvas. Em resumo, os gaúchos devem se preparar para um tempo mais seco e de estiagem. Com a ausência das chuvas, a gente espera que o sol apareça com maior número de horas, como a gente vem ocorrendo agora. Então, quando o tempo está seco, poucas nuvens, o sol direto. Então, esse sol direto também acarreta com que a temperatura, principalmente a temperatura máxima, fique bem elevada. Algumas regiões do estado, como Central e Noroeste, devem manter o alerta, principalmente entre domingo e segunda. É que temporais devem marcar presença em algumas cidades. Hora de saber, então, a previsão do tempo com o Igor Silveira, né, Amanda? Eu não aguento mais esse calorão. Eu pergunto para ele todos os dias, quando começa a esfriar, pelo amor de Deus. Conta pra gente, Igor. Vamos lá, boa noite, Augusto, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Ainda vai demorar um pouquinho para esfriar, viu? A sexta-feira, por exemplo, vai ser quente, abafada em praticamente todo o Brasil, principalmente nos 5 estados, os mais atingidos pela onda de calor. Só que tem previsão de chuva em algumas regiões, como a gente vê aqui no mapa, olha, partes da região norte
e também no Nordeste, onde a chuva é forte e volumosa. Isso deve durar até o final de semana. No sul do país também chove no Rio Grande do Sul a partir de amanhã. No Sudeste, o tempo continua quente e abafado, com máximas passando dos 30 graus. Olha só, 36 graus no Rio de Janeiro, 35 graus em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo, sem previsão de chuva. Em São Paulo também esquenta bastante. No final de semana pode chover em pontos isolados por causa deste calorão. A máxima pode chegar aos 34 graus amanhã, vai esquentar bastante, 35 no sábado e também no domingo. Mesmo assim, olha, no Brasil inteiro os termômetros passam dos 30 graus e o destaque fica para Cuiabá, onde a máxima pode chegar aos 37 graus. Imagina só a sensação térmica de lá. Amanda, Augusto. Nossa, esse mapa vermelho, assim, com esse forno, não dá nem para olhar. Obrigada, Igor. Boa noite, viu? Boa noite. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, 7h15. Até lá. Boa noite para você.